Muitas pessoas veem Deus apenas como um pai amoroso e misericordioso que sempre perdoa os erros de seus filhos, dando-lhes uma segunda chance. De fato, Deus é assim, mas ele não faz só isso. Ao contrário do que muitos sermões e livros dizem, a Bíblia deixa claro que Deus também fica com raiva. Sabendo disso, é muito importante para que possamos entender quem Ele é, quem somos e o que devemos fazer para ter um relacionamento com Ele. Na Bíblia, encontramos várias passagens que revelam a natureza complexa de Deus. Ele é amoroso e misericordioso, mas também é justo e reto em suas ações. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos muitos exemplos da ira de Deus sendo manifestada diante da desobediência e da injustiça. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é um exemplo clássico. Após desobedecerem a Deus ao comerem o fruto proibido, eles experimentaram a ira divina, sendo expulsos do jardim. Isso mostra que Deus não tolera o pecado e age com justiça diante das transgressões. Outro exemplo está na história de Noé e o dilúvio. A ira de Deus foi desencadeada pela perversidade da humanidade, e ele decidiu destruir a terra com um dilúvio. Essa demonstração de ira divina mostra que Deus é soberano e age de acordo com sua justiça. Além disso, vemos na Bíblia que Deus também fica irado diante da idolatria e da injustiça social. Ele não apenas tolera essas práticas, mas exige que seu povo viva de acordo com seus padrões morais e éticos. Entender a ira de Deus não significa apenas reconhecer seu poder de punição, mas também compreender seu desejo de justiça e retidão. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre quem somos diante dele e como devemos viver nossas vidas. No entanto, a ira de Deus não anula seu amor e misericórdia. Ele continua oferecendo perdão e uma segunda chance para aqueles que se arrependem genuinamente de seus pecados e buscam uma vida de acordo com sua vontade. Portanto, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos reconhecer não apenas sua bondade, mas também sua ira. Isso nos leva a uma vida de reverência, obediência e busca pela justiça, sabendo que somos amados e perdoados, mas também responsáveis por nossas ações diante dele. Provérbios 298. Ao contrário da raiva humana que é impulsiva e vingativa, a ira de Deus é justa e mesmo assim serve para mostrar que precisamos corrigir nossas vidas, e que o mal não vale a pena. Em resumo, a ira de Deus é uma reação ao pecado que tem um poder destrutivo e se ele não se irritasse estaria tolerando a maldade humana. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é santo e justo e que o pecado merece colher as consequências de suas decisões erradas. E como muitos cristãos não conhecem essa característica de Deus, quero te mostrar toda a verdade neste vídeo. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja notificado pelo YouTube assim que eu enviar o próximo vídeo. O Antigo Testamento está cheio de histórias onde povos inteiros foram punidos por muitos motivos principais. No primeiro caso, a ira de Deus foi derramada sobre nações que não acreditavam em seu nome, adoravam outros deuses e perseguiam o povo de Israel. Um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia são as 10 pragas do Egito, que destruíram todo aquele reino, além de escravizarem os hebreus por mais de 400 anos e se recusarem a libertá-los. Esta nação viveu uma vida cheia de imoralidade e idolatria, portanto pagaram um preço muito alto. A ira de Deus, conforme revelada na Bíblia, não é uma reação impulsiva, mas sim uma resposta justa ao pecado humano. Enquanto a raiva humana tende a ser movida por impulsos e desejos de vingança, a ira divina é direcionada pela justiça e pela santidade de Deus. É importante compreender que a ira de Deus não é um sinal de injustiça, mas sim um lembrete do alto padrão moral que ele mantém. Quando Deus se irrita, é para demonstrar que o mal não é tolerado e que as consequências do pecado são inevitáveis. No Antigo Testamento, encontramos diversos relatos que exemplificam a manifestação da ira divina. Um dos relatos mais marcantes é o das 10 pragas do Egito, onde o faraó e seu povo foram duramente punidos por sua incredulidade e por sua recusa em libertar os hebreus da escravidão.
Essas pragas foram uma demonstração poderosa da ira de Deus contra a opressão e a idolatria, mostrando que ele não tolera a injustiça e o desrespeito à sua vontade. A história do Egito é apenas um exemplo do que acontece quando a ira de Deus é desencadeada. Nações inteiras que se desviaram do caminho de Deus foram punidas severamente, não como um ato de capricho divino, mas como uma resposta justa ao pecado e à rebelião contra ele. É importante entender que a ira de Deus não é uma expressão de raiva descontrolada, mas sim uma demonstração de sua justiça e santidade. A Bíblia nos ensina que o Senhor é santo e justo, e que ele não pode simplesmente ignorar o pecado e o mal. A ira de Deus é um lembrete de que o pecado tem consequências e que mais cedo ou mais tarde, as escolhas erradas terão que ser enfrentadas. Portanto, é fundamental reconhecer a justiça e a santidade de Deus e buscar viver em conformidade com sua vontade, para evitar as terríveis consequências da ira divina. O segundo motivo que fez o Senhor derramar sua ira foi quando seu povo quebrou a aliança que haviam feito com ele. Houve muitas vezes em que os hebreus foram punidos pela ira de Deus por causa de sua desobediência, infidelidade e falta de fé. O livro de Números, por exemplo, mostra que mesmo depois de ver todas as maravilhas que o Senhor havia feito para libertá-los do Egito e durante sua jornada no deserto, o povo hebreu se revoltou e quis apedrejar Moisés e seu irmão Arão. Esse povo foi tão ingrato ao Senhor que até ansiaram pelo tempo em que foram escravos no Egito e desejaram morrer. Deus então ficou irado e fez um juramento a Moisés. Vamos ver o que ele disse. Tão certo como eu vivo, disse o Senhor, e tão certamente, assim como a glória do Senhor enche toda a terra, nenhum daqueles que viram a minha glória e os sinais que realizei no Egito e no deserto, mas que me desobedeceram e me testaram 10 vezes, nenhum deles jamais verá a terra que prometi. A quebra da aliança com Deus foi uma das principais razões pelas quais a ira divina foi derramada sobre o povo de Israel. Apesar de terem testemunhado os poderosos feitos de Deus no Egito e durante sua jornada pelo deserto, os hebreus frequentemente se mostraram desobedientes, infiéis e incrédulos. Um dos episódios mais marcantes desse comportamento foi registrado no livro de Números, quando mesmo diante das evidências do poder de Deus, o povo hebreu se rebelou, chegando ao ponto de desejar voltar à escravidão no Egito e até mesmo querer apedrejar Moisés e Arão. A ingratidão e a falta de fé do povo foram tão graves que Deus fez um juramento a Moisés, declarando que nenhum daqueles que haviam desobedecido e o testado repetidas vezes veria a terra que ele havia prometido. Essa passagem exemplifica a seriedade com que Deus encara a quebra da aliança e a desobediência por parte de seu povo. A ira de Deus não é desencadeada por capricho, mas é uma resposta justa à infidelidade e à falta de fé. É uma lembrança de que a aliança com Deus não deve ser quebrada impunemente e que as consequências da desobediência são inevitáveis. Portanto, é fundamental para aqueles que fazem parte da comunidade de fé compreenderem a seriedade de sua relação com Deus e buscarem viver em conformidade com sua vontade, para evitar as terríveis consequências da ira divina. Mas há um detalhe nisso que as pessoas geralmente não prestam atenção. A libertação que Jesus nos dá através de sua morte é condicional. Só seremos livres da ira de Deus se estivermos conectados a Cristo e obedecermos aos seus ensinamentos. Veja o que a Bíblia diz: muito raramente alguém morrerá por uma pessoa justa, embora por uma pessoa boa alguém possa ousar morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Visto que agora fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus através dele. Pois se enquanto éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele através da morte de seu Filho, como muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos através da sua vida. Romanos 5. Ou seja, neste exato momento, Deus está irado com tudo o que está acontecendo no mundo, e a fúria da sua ira, que é pior que qualquer outra sentença, não nos destrói apenas por causa da graça de Jesus. Mas então,
O que acontece com aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador e não andam de acordo com sua palavra? E aqueles que, apesar de serem avisados, continuam a negar a graça que Deus está lhes oferecendo? Eles viraram as costas ao Pai, portanto, sofrerão as consequências de suas escolhas. A Bíblia nos mostra que o julgamento de Deus sobre essas pessoas pode ser derramado de várias formas. Na esperança de que elas se desviem de seus maus caminhos, Ele pode permitir perdas, doenças, fenômenos naturais e tudo mais que está acontecendo atualmente no mundo. A condição para a libertação da ira de Deus é clara: estar conectado a Cristo e obedecer aos seus ensinamentos. O sacrifício de Jesus na cruz nos justifica e nos reconcilia com o Pai, oferecendo-nos uma chance de escape da ira divina. No entanto, aqueles que persistem em rejeitar a graça oferecida por Deus enfrentarão as consequências de suas escolhas. O julgamento de Deus pode se manifestar de várias maneiras, desde perdas até fenômenos naturais, tudo na esperança de que eles se arrependam e voltem ao caminho da verdadeira reconciliação com Ele. É claro que nem todas as tragédias vêm do Senhor, mas Ele pode usá-las para nos humilhar e chamar nossa atenção para Ele. É por isso que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento há muitos avisos para não zombar das coisas de Deus. Veja o que disse o apóstolo Paulo: não se deixe enganar, Deus não se deixa zombar. O homem colhe o que ele planta. Quem planta para agradar a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semear para agradar o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6. Portanto, meu querido irmão e irmã, precisamos entender que Deus está irado com aqueles que tiveram um relacionamento com Ele, mas se afastaram e agora escolhem permanecer nos pecados dos quais foram libertos. A mensagem de Paulo em Gálatas 6 é um lembrete crucial de que colhemos aquilo que semeamos. Aqueles que persistem em viver para agradar a carne, em vez de buscar a vontade de Deus, enfrentarão a destruição. Portanto, aqueles que semeiam para agradar o Espírito colherão a vida eterna. É vital compreender que Deus não se deixa zombar, e aqueles que deliberadamente escolhem permanecer no pecado, depois de terem sido libertados por Ele, enfrentarão as consequências de suas escolhas. Vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 10. Qualquer pessoa que rejeitou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, com base no testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severamente você acha que merece ser punido alguém que pisoteou o Filho de Deus, que tratou como uma coisa profana o sangue da aliança que o santificou e que insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E novamente, o Senhor julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10. Eu sei que esta mensagem é muito forte e pode trazer preocupação ao seu coração, mas essa não é a intenção de Deus. Ele não quer que você o sirva por medo, e sim porque você encontra prazer na sua presença e porque você ama a sua palavra. A passagem de Hebreus 10 ressalta a seriedade das consequências da rejeição deliberada da graça de Deus. Aqueles que tratam com desdém o sacrifício de Cristo e zombam da obra do Espírito Santo enfrentarão um julgamento severo. No entanto, a intenção não é incutir medo, mas sim despertar uma compreensão profunda da importância de se render à vontade de Deus por amor e gratidão, em vez de por temor das consequências. Deus deseja que seu povo sirva não por obrigação, mas por um coração cheio de amor e reverência por sua presença e sua palavra. A ira de Deus não terminou com a morte e ressurreição de Jesus, mas isso não significa que você precisa viver sob ela. O arrependimento verdadeiro e a entrega total de sua vida a Ele são fundamentais. Todos nós, em algum momento, falharemos e acabaremos desagradando ao Senhor, pois somos seres humanos e cometemos erros, mesmo quando nossas intenções são boas. Até o apóstolo Paulo, em Romanos 7, expressou sua luta interna dizendo: homem miserável que sou!
Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, a perfeição só será alcançada quando recebermos a vida eterna com Deus. Até lá, precisamos lutar contra nossa carne e buscar fazer o que é certo. Quando pecamos, é essencial reconhecer nossos erros, nos arrepender sinceramente e fazer o nosso melhor para não repeti-los. Deus é bom e misericordioso, e Ele conhece nossos corações e reconhece nossos esforços na luta contra o pecado. Buscar agradá-lo em todos os momentos é crucial, pois Ele cuidará de nós e nos fortalecerá nessa jornada. O Senhor entende nossas fraquezas e está sempre disposto a nos ajudar a nos levantarmos novamente. Ele valoriza o nosso arrependimento genuíno e nosso esforço contínuo para viver de acordo com sua vontade. Por isso, nunca desanime. Lembre-se de que Deus está ao seu lado, pronto para oferecer sua graça e perdão. Assim, não permita que as falhas e os pecados do passado definam. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeço. Aproxime-se de Deus com um coração sincero e disposto a mudar. Leia a Bíblia, ore frequentemente e busque a comunhão com outros crentes para fortalecer sua fé. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode vencer as tentações e viver uma vida que agrada a Deus. Lembre-se, a jornada da fé é contínua, e cada passo dado com sinceridade e dedicação nos aproxima mais de nosso Criador. Continue perseverando, confiando na bondade e na misericórdia de Deus. Ele nunca te abandonará e sempre estará ao seu lado, guiando e fortalecendo você em cada momento. Deus é sempre justo, nunca age desonestamente, e recompensa a todos de acordo com o que merecem. Ele é o juiz infalível que pune o pecado, mas também perdoa aqueles que se arrependem. A Bíblia nos alerta que um dia a porta da graça se fechará. Aqueles que rejeitaram o convite de Jesus para a salvação sofrerão com a ira de Deus durante a grande tribulação. Nesse período terrível, o mundo enfrentará tragédias e sofrimentos sem precedentes, com a abertura dos 7 selos, o som das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças, conforme descrito em Apocalipse 6,16. Portanto, não adie essa decisão crucial. Entregue sua vida a Jesus hoje e creia nele como seu Salvador. A salvação é alcançada pela fé, não pelas obras. Quando você deixar esta terra, terá um lugar reservado na eternidade com Deus. Dizer sim a Jesus é o começo de uma vida plena no seu amor, enquanto rejeitá-lo pode ser a pior escolha da sua vida. Jesus está te chamando agora, atenda ao seu chamado, Ele te ama profundamente. Ao final deste vídeo, espero que a mensagem tenha tocado seu coração. Se você busca inspiração, conhecimento e conexão espiritual, não perca essa oportunidade. Inscreva-se em nosso canal agora, deixe seu like e comentário para fortalecer nossa comunidade. Sua participação é fundamental para continuarmos compartilhando histórias religiosas que tocam corações. Se quiser nos ajudar a continuar com este trabalho, considere se tornar membro do canal. Juntos, podemos fazer a diferença e fortalecer nossa jornada espiritual. O link para se tornar membro está na descrição deste vídeo. Continuar assistindo vídeos sobre a história da Bíblia é uma excelente maneira de aprofundar seu conhecimento e fé. Deixe-me recomendar 2 vídeos especiais na tela para você. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, continuar assistindo vídeos sobre a história da Bíblia pode transformar sua vida. A seguir, deixarei 2 recomendações de vídeos na tela para você. Que Deus te abençoe abundantemente, e nos vemos no próximo vídeo.